Para
saber de força de resistir a uma humilhação. Até o 23. 20 a 23. 22 e 23. Quem vai fazer mais? Ninguém Se quiser. de pausando. Ah, é o microfone? A gente vai ouvir uma versão. Vai ter que abaixar. Melhor sentar fazer fala aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, que é o Espírito de Emmanuel, número 126, ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Está em Lucas, capítulo 20, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda a menos o próximo como a nós mesmos, preparemos-nos para ajudar definitivamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemos-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemos-o com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe mundos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemos a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, não faremos sem amar, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, ou tipo sistemático da compreensão da bondade, sem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço de luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Todos que adentram pela nossa porta ganham um sentimento de amor e de caridade.
um bonzinho Giovanni que vai nos transmitir os estudos da noite de hoje, que ele possa ser um guardado, amparado também, para que possamos passar por a maior facilidade possível para que possamos assimilar com o nosso pensamento e o nosso coração. E que, acima de tudo, possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido até hoje. Gratidão a todos pela presença, gratidão aos nossos irmãos espirituais, gratidão à bondade do Mestre amado Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Maria, dos nossos mentores espirituais, pedindo permissão nesse momento ao Senhor Jesus, a Deus e ao mentor espiritual da nossa casa, Papa Poderoso, para dar pelo inicial do Evangelho da noite de hoje. Na tua paz, Senhor Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente. Né? Estamos aqui prontos para dar início, como fazemos todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Hoje, como nós já estamos na parte da coletânea das preces, que são os últimos capítulos, não é? Então, hoje nós vamos tratar dos itens 20 até 23, bom? E ela trata justamente da prece, que é para você ter força para resistir a uma tentação. Aqui no Evangelho mesmo está assim: para pedir a força de resistir a uma tentação, né? Então eu gosto sempre de repetir, né, que as preces, elas não são simplesmente para você falar, né? Porque às vezes a gente fica achando, né, como se fosse assim um número cabalístico. Vamos lá, vou fazer um Pai Nosso 7 vezes, vou fazer uma Ave Maria 10 vezes, e aí você vai ter o seu problema resolvido, né? Como se fosse um profilax, um analgésico, alguma coisa assim. E o objetivo da prece não é esse, né? Tanto que elas ficaram para os últimos capítulos do livro. Por quê? Porque você pode ver, a gente foi estudando tudo isso aqui para a gente fazer nós vamos fazendo o quê? Uma preparação para trabalhar a nossa reforma íntima e pegando assim vários detalhes do Evangelho para quando você chegar no momento da prece, você entender o porquê você está fazendo essa prece. Não é simplesmente chegar e fazer, vou rezar o meu Pai Nosso. Acordei hoje, vou rezar a Ave Maria. Não é para isso. Justamente por isso elas ficaram no final, porque para você vai entendendo passo a passo no Evangelho, para você ir trabalhando já a sua reforma íntima e também fazer assim, ou seja, cada ensinamento desse do Evangelho você ir adaptando a cada problema, a cada momento que você tem no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então o que acontece? Aí chegaram as preces, né? Então a prece ela entra justamente como isso, como esse reforço, como esse entendimento. Não é um resolvedor prometido, me perdoem, né? Os que de repente vêm para procurar prece, faz essa prece que seus problemas acabaram, estará tudo resolvido. Lamento dizer, mas não é assim, tá? A prece é justamente para você fazer essa conexão com o alto, com a espiritualidade, para que você saiba lidar justamente com os problemas, para que você saiba realmente saber como resolvê-los, como enfrentar o obstáculo. Não fique pensando que Deus vai tirar as provas que você tem. Deus, livre isso de mim. Se Ele vê que você tem que passar, você vai ter que passar. Então, a prece é justamente para isso. Você se submeter, né, a Deus. Porque cada um de nós tem uma história, não adianta. Cada um de você tem uma. Por isso que os nossos problemas são diferentes. Por isso que cada um de nós sabe lidar com uma situação diferente do outro, né? Porque nós somos espíritos que estamos aí, né, nessa jornada, tá bom? E há séculos, nós estamos aí há séculos. Talvez nessa encarnação estamos procurando acertar essa bússola, né? Essa bússola que é o
caminho certo, ou seja, se ajustar com as leis de Deus. Então vamos lá. Para pedir força e resistir a uma tentação. É o item 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte da coletânea de preces espíritas, né? Todos já se encontraram, hein? Todos já se situaram? É o capítulo 28. É coletânea das preces espíritas. Vamos lá. Item 20. Para pedir a força de resistir a uma tentação. Duas origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por escusa a influência do espírito estranho, visto que esse espírito, olha que detalhe que ele fala aqui, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir. Como se tratar das solicitações de uma pessoa viva, devemos ao mesmo tempo imaginar que, ao seu lado, o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do Espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau. Então agora é só, olha esse parágrafo também. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Então olha só, veja bem, repetindo de novo aquilo que eu falei no início, o porquê das preces ficarem por último. Tem gente que faz prece para ferrar os outros. Pior que é, diz com Deus, né? Deus vai resolver isso para mim, Deus vai se vingar, né? Então, se alguém aqui está tomado de um pensamento como esse, desculpe, está fazendo a prece errada e você está sendo influenciado por um mau espírito. Por isso que, nós tínhamos que aprender lá na frente, né? E a prece ficou para cá. Então, se você está induzindo, né? Ou, por exemplo, vamos lá, como teve lá quando os soldados estavam indo para o Vietnã, e aí os padres e os pastores abençoaram eles para ir para a guerra. Me perdoe, mas estava errado. Porque se Jesus estivesse presente, naturalmente não faria isso, né? Jesus pediria que as pessoas se sentassem para conversar na diplomacia. Jamais fomentaria uma guerra. Abençoar soldado para ir para a guerra, para derramar sangue, para jogar bomba em cima de pessoas, não faz sentido. E você está lá fazendo prece. Que dê certo aquela minha missão lá, vou jogar uma bomba em cima, vai cair em cima de uma escola, mas tudo bem, o inimigo. O cara faz prece assim. Então, se está fazendo prece assim, está sendo baseado no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Esse pessoal, né? Então não pode. Então, por isso, chegamos até aqui. Então, na hora de nós fazermos as nossas preces, vamos começar a pensar, né? O que a gente está realmente pedindo a Deus. E vamos lá. Item 21. Aí vem a prece, né? Deus Todo-Poderoso, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. E se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta, nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher.
escolheram. Então, não é as que se faz, é que se paga. A que se faz, é que se repara. Então, por exemplo, quando a gente sucumbir, porque, como diz o Emmanuel, né, vocês terão muitas quedas, mas retificar. Porque ele sabe, ele nos conhece, que ele já passou por esse problema que nós estamos passando. Com certeza nós podemos ter queda, mas vamos ter queda e se retificar. E se tivermos que reparar, pedir força para Deus para reparar. Então, baseado até nisso, nessa prece aqui, eu peguei aquela passagem ali de Tiago, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sugestai-vos, pois, a Deus, resistindo o diabo e ele fugirá de vós. Claro que aquilo ali está na Bíblia, né? A gente sabe que diabo não existe, certo? Então, ele tinha que falar daquela maneira, né? Criar esse ser alegórico, né? Porque as pessoas naquele tempo não iriam entender, certo? Então, quando ele fala ali, ó, sugestai-vos, pois, a Deus, né? Sugestai-vos, pois, a Deus, ou seja, se submeta a Deus. Se você está com um mau pensamento, se você está prestes a cometer, né, algum erro, não está conseguindo resistir a essa tentação, eleve o pensamento a Deus, pense em Deus. Eu achei muito interessante um palestrante quando ele falou de uma maneira de a gente poder resistir às tentações é começar a fazer o bem, buscar algo para fazer. Como se diz, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? No caso desse diabo, como a gente sabe que o diabo não existe, são os nossos irmãos desencarnados, equivocados, né? Encarnados também, né? Porque tem os diabos encarnados, né? Entre nós, né? Que ficam nos dando sugestões para que a gente entre no erro. E quando a gente não quer fazer a coisa errada, né? Quando a gente se sente mal, meu Deus do céu, será que eu devo fazer isso? Né? E aquele está te falando lá dentro, é o teu anjo guardião te dá sugestão. Não vá, não faça isso, né? Aí o que acontece? Eles mexem com o quê? Com o orgulho da gente, né? Que a gente somos seduzidos pelo que o mundo tem, né? Pelo que o mundo mostra. Aí, de repente, a pessoa diz assim: você é um bobão mesmo, você está com nada, né? Você é um frouxo, né? E aí, depois que acontece, depois que você faz a besteira, ninguém vem reparar nada para você. Você que vai ter que acertar as contas. Então a gente é que tem que acertar. Aí aqui, né, como eu falei no início, ir acertando aqui a nossa bússola. E é aqui, ó, como um palestrante mesmo falou. Está com problema, sei lá, procura, vai ter uma atividade, um hospital para você visitar, visita um orfanato, visita um asilo. Tem aquele comprometimento. Porque aí, a partir do momento que você se compromete, você já sabe, não, nesse dia eu tenho esse horário, vou até lá. Né? Então, é uma maneira de nós irmos nos educando. Nós temos a falha, vamos tendo, não tem problema. Mas é uma maneira, é uma forma, né, da gente ir se educando. Eu, logo quando eu conheci o Espiritismo, né, lá no Centro Espírita Humildade de Amor, lá em Irajá, no Rio de Janeiro, então quando eu comecei, né, a trabalhar na Casa Espírita, me identifiquei, né? E aí, perguntei lá quando tinha alguma coisa para fazer, que a Casa Espírita ela tem essa característica, né? Você sem querer, você vai... Sem querer não, né? A situação vai te levando a isso, né? A você ser convocado a ter uma atividade na casa. Aí eu lembro que a gente eu fui trabalhar numa coisa lá que chamava-se sucata. Lá o centro lá é enorme, né? Tinha um setor lá que era da sucata. Tinha um amigo nosso lá, né? Que ele já está na parte espiritual. E ele ainda estava na ativa, ele era fuzileiro naval, né? Então ele fazia escala, mesmo escala, igual de quartel, né? Ó, Giovanni, semana que vem você está na fome, fulano, você está pedindo não sei o quê, fulano, você vai fazer isso, né? Então ele já sabia o que fazer. Eu me lembro que um dia nós íamos pegar um material, né, de doação, aí eu estava lá, nesse dia fui instalado para dirigir a Kombi, eu estou dirigindo. E aí ele veio comigo do meu lado, né? Aí ele falou: Giovanni, eu estou sem relógio, que horas são? Eu disse a hora para ele. Aí ele disse assim para mim: rapaz, a essa hora eu já estaria, se eu não tivesse vindo aqui para o trabalho, essa hora eu já estaria bêbado, né? Porque eu queria, justamente naquele dia, era o dia que ele se encontrava com o pessoal para jogar um futebol, né? Como é que está, cara? Aí dali do futebol, tá, já uma cerveja e tal, vem aqui bate para um churrasco e aí o negócio vai indo o dia todo. E ele ainda era fumante, né? Então, quer dizer, ele falou: poxa, agora, pelo menos aos sábados ele estava livre, né?
Aí um dia, quando eu voltei lá, aí eu já tinha passado um bom tempo, aí eu resolvi morar em Saquarema, né? Em Saquarema, um dia eu falei, pô, vou lá no Rio. Eu fui lá visitar, lá na casa espírita, encontrei ele e tal. E ele já estava indo para a casa espírita todos os dias. Ou seja, qualquer tipo de tentação que ele tivesse, pelo menos, né? Naquele horário, ele já estava livre, ele já resistiu, né? Porque com certeza ele deve ter recebido uma série de sugestões também, né? Sugestões, né? Para dizer assim, não vai hoje não, agora você está cansado. Os amigos estão te esperando hoje lá, vamos lá. E ele resistiu. Então, com certeza, ele deve ter feito muitas dessas preces aqui. Te agradeço por ter resistido à tentação e não ter deixado de ir ao trabalho na casa espírita. Então, é uma forma, né, de você começar a resistir à tentação. Não precisa ser a casa espírita, mas faça um trabalho bem, ajude uma pessoa, né? Tente ajudar uma pessoa. Se está recebendo qualquer tipo de sugestão também, de repente ali eu ouvi uma coisa meio estranha assim, fala, olha, graças a Deus, pode ser o nome de Deus, que a pessoa olha, poxa, o cara está, né? Ou qualquer tipo de agressão que você venha sofrer, até verbal, somente hoje com as redes sociais aí, né? Facebook e outras coisas mais, você responde, que Deus proteja, né? Tá, uma maneira de você. Aí você está com vontade até de xingar a pessoa. Muda quando Jesus fala, dê a outra face. Dá outra face. Se a pessoa te dá agressão, você devolve com suavidade, com educação, devolva com flores. Cada um dá o que tem. Não é verdade? Vamos lá então. A ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Item 22, tá? Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo guarda. Então, quando a gente conseguir resistir, a gente está prestes a fazer uma besteira, mas se fosse em outros tempos eu ia fazer, mas hoje eu consegui, né? Porque Jesus quer isso, né? Não é toque de mágica, nem pozinho de pirim-pirim, não, somos nós, vamos nos transformando, certo? Jesus quer isso, certo? O nosso inimigo, esse diabo aí, está dentro de nós mesmos, tá? Ele está dentro de nós mesmos. Então não adianta culpar, a carne é fraca, não, o espírito é fraco, nós é que ainda estamos fracos, foi Satanás, foi o diabo, não. Com certeza houve um irmão lá que sugeriu, mas a responsabilidade é nossa. Então, culpar Satanás, eu fico até com pena do Satanás, desculpe, né? Mas é um pouco de pena. Ele leva culpa de tudo, né? Tem certas doutrinas aí, algumas correntes religiosas. Meu marido foi embora, culpa de Satanás. Minha mulher não me quer mais, culpa de Satanás. Meu filho virou drogado, culpa de Satanás. Tudo é ele, tudo é ele. A gente não tem culpa de nada, né? Então, a gente tem que olhar para ele. É isso que Jesus sempre nos ensinou, olhar para dentro de você. Existem as sugestões externas? Claro que existe. Existe sim, naturalmente. Ele vai ter a parcela de culpa, ele vai ter lá a responsabilidade dele, seja ele encarnado ou não, terá, mas nós que fizemos o ato, teremos a nossa responsabilidade e vamos reparar. Sinto muito até ser isso, né? Então, somos lá. A nossa casa é vazia, os centros espíritas são vazios, porque a gente não promete milagres, a gente promete sim, isso aqui, pessoa fazer, nós, né, todos nós aqui, fazemos essa autoanálise, esse autoconhecimento, tá bom? E aí vamos lá, prece, né, pedindo essa ação de graça, né, que eu acho até que meu amigo lá, que hoje está na parte espiritual, deve ter feito, né? Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acaba de sustentar contra o mal, né? Então, ele lá, né, de repente, querendo ir para a casa espírita, mas um amigo lá, vamos lá, e eu lá, não, eu lutei, consegui. Faze que essa vitória me dê a força de resistir às novas tentações. Então, a luta ela não para ali não, né? Quer dizer, você conseguiu vencer uma, vamos pedir a Deus, né, para receber mais inspirações, porque outras tentações virão, não tem jeito não. Aqui é um mundo, é um planeta de provas e expiações, tá bom? E aí, né, ele finaliza aqui, eu esqueci que tinha no meu, aqui era na outra página, né? E a ti, meu anjo guardião, agradeço a assistência com que me valeste.
olha essa agora, hein? Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. O que está ali em Tiago? Né? Olha aqui, ó. Possa a minha submissão aos teus conselhos granjear-me de novo a tua proteção. Então, quando ele fala ali para você submeter a Deus, é justamente isso, porque é como você fosse uma antena, você vai se comunicar, se conectar, né? Aí às vezes as pessoas chegam e dizem assim: ah, Deus esqueceu de mim, Deus deixa as coisas acontecer. Não, Deus está em toda parte. Agora nós é que temos que nos conectar. E o Evangelho mostra isso o tempo todo. Até ali o Tiago está mostrando isso, né? Sujeitar-vos que o diabo vou fugir. Ou seja, lá na época ele falou diabo, né? Mas a gente sabe em que enquanto você está se conectando, aqui quando ele agradece ao anjo guardião, você está se conectando com esse anjo guardião, você está se conectando com esse seu mentor. Poxa, dá uma boa sugestão, faça com que eu me controle, faça com que eu resista, por favor, né? Você está se conectando, você está sendo humilde ali a Deus, né? O que vai acontecer? Esse diabo que foge, botando mais para isso, são os espíritos equivocados. Naturalmente eles vão dizer: esse cara aí não tem jeito, vamos embora, vamos pegar o outro, né? Porque é pensamento e sintonia, né? Pensamento e sintonia. Se você tem a sintonia, né? Você se sintoniza com isso, quer dizer, o problema já está em você, não é ele que traz. O problema está em você. Aí o que acontece? Você se sintoniza. Nós nos sintonizamos com as ideias equivocadas, vai se sintonizando e eles vão chegando. E aí vai havendo a sugestão. Então é justamente isso. É uma luta contra nós mesmos. Aí tem até aquela parte, né, da tentação, né, de Jesus no deserto, né? E aí nós que até aprendemos dentro do Espiritismo, tem Jesus, né? Jesus já é um Espírito que consegue equilibrar a intelectualidade com a moralidade, né? Um Espírito puro, certo? Então, aí é engraçado que as pessoas falam, né, dessa tentação de Jesus no deserto, o diabo foi lá tentar Jesus. Engraçado, ninguém viu, né? Porque diz que Jesus estava sozinho. Como é que tinha alguém lá com ele? Né? Então isso aí na realidade é uma parábola, uma alegoria, que quer dizer o quê? O que quer dizer? Você vê que Jesus, a gente sabe muito bem que dentro da doutrina espírita, nós sabemos que os espíritos superiores, os espíritos puros, aliás, quem viu aí o Nosso Lar 2, o Nosso Lar, né, o próprio Nosso Lar 1 mesmo, e as próprias obras de André Luiz mostram isso, que os espíritos mais elevados, quando eles vão resgatar aqueles espíritos que estão naquelas situações, né, aqueles espíritos doentes, né? Eles, o que é que eles fazem para socorrer esses espíritos? Eles ofuscam a própria luz, né? Para não constranger o outro. Ele ofusca a luz para que o outro não se sinta constrangido, para poder socorrer aquele espírito. Então esses espíritos, assim, como Jesus, né? Jesus teve que se ofuscou um pouco para estar entre nós. A própria Maria, né, a mãe de Jesus, ou seja, ela ofuscou um pouco a sua sabedoria. Aliás, na prece dela, lá no livro Maria de Nazaré, do Espírito Milanês, ela xiita, os espíritos não aceitam muito não, porque eles só aceitam da fé, não sei se isso mudou, né? Mas eu acho que se é mentira ou se não é, não sei, mas eu acho que o espírito da grandeza de Nossa Senhora, ela faria isso, eu aqui na minha ignorância, né? Então ela faz uma prece, ela ora a Deus, né? Quando ela sabe que recebe a designação de ser a mãe de Jesus, ela faz uma oração, onde ela pede para que Deus ofusque a sabedoria dela. Para quê? Para ela ficar igual às outras mães. Ela sabia que aquilo ali que aconteceu com Jesus, né, o Espírito não morre, né? Ela sabe que aquilo ali foi apenas uma fase ali, mas ela queria sentir como as outras mães sentem. Então ela ofusca um pouco essa sabedoria. Então Jesus, quando ele mostra, quando ele, diante de João Batista, né, quando ele fala, ele pede que João Batista o batize, que o próprio João Batista, né, muitos relatos falam que o próprio João Batista olha para ele, pera, o João Batista, né, conhecia a grandeza espiritual dele. Pera, eu te batizar. Não vai dizer assim, isso sou eu, né? Quando Jesus fala.
faz dessa maneira. Por quê? Porque para aquelas pessoas daquela época era necessário aquele ritual. E Jesus compreende, né, o momento de cada um, né, o degrau em que cada um está. Então, naquele momento, quando você se batiza, o que ele queria dizer ali? Por exemplo, não resisti às tentações, errei, cometi erros. Então, eu quero aqui uma maneira, né, que ali é um símbolo. Vou fazer essa limpeza aqui em mim e tentar me conectar de novo com Deus, né? Então Jesus faz aquilo como se fosse um gesto de humildade para demonstrar para nós o que devemos fazer. Foi uma maneira de ele ensinar através do exemplo. Quando ele vai para o deserto é a mesma coisa. Ou seja, todos nós aqui precisamos de às vezes nos recolher nesse nosso deserto, né? Então, acho isso. Para quê? Para fazer essa autoanálise, para saber se realmente eu estou me conectando com Deus, fazer análise dele, olhar para dentro de você, perceber que você errou, que você tem, que nós temos mais tendência, precisamos mudar. É uma conversa com Deus mesmo. Então, quando Jesus se afasta, né, nos momentos que ele se afastava, era justamente para isso. Agora, a gente coloca, né, dessa maneira aí, que seria um contrassenso, né? Você, quer dizer, vinha um outro espírito, botando aspas, o diabo justamente tentar Jesus, um espírito que ele precisava passar por essa penitência, né? Seria um contrassenso isso, completo, né? Então ele faz isso para nos ensinar, para que você olhe para dentro de você. Eu preciso melhorar nisso. Naquela hora eu não consegui resistir à tentação, né? Ou seja, você um momento de reformulação. Talvez ele tivesse até lá os dilemas dele também, porque afinal, né, ser responsável por governar o planeta Terra, né, não vou dizer questão de pecado, não é nada disso, mas com certeza, de repente, um espírito que tem a responsabilidade de governar o planeta Terra, você imagina as responsabilidades que ele não deve ter, né? Então, naturalmente, ele devia, talvez, quem sabe, né, devia ter ou tem dúvidas. E ele se conecta com um plano ainda bem superior para trocar ideia, para tentar resolver um problema. Agora, é que a gente gosta de trazer Deus e Jesus para nós. Nós achamos que Jesus, ou o Deus de Deus não é uma pessoa, né? Mas nós a gente personifica, né? Estamos fazendo essa visão antropomórfica, como se o ser, né, a essência Deus, o ser Jesus, fosse um cidadão igual a nós, com os mesmos problemas que nós, com as mesmas tentações que nós. Ele deve ter os problemas dele? Deve. Mas ele também ora, mas aí ele aproveita também para nos ensinar. Então, esse gesto de Jesus é justamente para nos ensinar. Tá? E ele deixou aí esse ensinamento. Bom, e ficou agora só faltando o 24. Mas não, o 24 não, só até o 23. Tá bom, gente, então fica aí, quem quiser perguntar alguma coisa, botar alguma observação, colocação, pode. A palavra está aberta. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Lembra aqui que esse parece hoje essa moça do Pai Nosso. Pois é, mostra o Pai Nosso. Moça do Pai Nosso. Isso aí. Todas as preces que mostram o Pai Nosso. Porque veja bem, essa coletânea de preces, tá, não é para você decorar, não é uma pessoa, ficar lá. Tá? Claro, isso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, está fazendo justamente seguindo o exemplo de Jesus, né? Porque o que Jesus criou o Pai Nosso, né? Porque os discípulos não sabiam como orar. Meu Deus, como é que a gente ora? Né? Então ele deu ali um roteiro. Agora, a partir do momento que você já se acostumou, né, você já aprendeu, você já entendeu o que é uma oração, naturalmente você vai fazer a sua oração do fundo do seu coração, seja a situação que for, seja para resistir uma tentação, seja para pedir um conselho, né? Seja para, diante que você for no enterro, né? Tem lá, fazer uma oração para uma pessoa que acabou de desencarnar, você foi no hospital com uma pessoa doente, ou fazer uma oração, né? Aqui tem tudo.
Aí se você tem dúvida, aí sim você olha, aprende, né? Aí com o tempo você vai sabendo, conhecendo o caminho, o roteiro, certo? De tentação. A gente só é tentado naquilo que a gente tem uma falha, né? Que a gente ainda não fechou aquele ciclo ali. Então, é muito importante a gente utilizar a tentação a nosso favor. Então, quando a gente é tentado, isso tudo num processo do autoconhecimento, né? Que é um parâmetro da doutrina espírita traz para nós. Porque, para começar essa reforma íntima, a gente primeiro precisa ter esse autoconhecimento para saber o que precisa reformar, né? Porque a gente já tem alguma conquista também, mas também temos muitas debilidades e a gente só vai corrigir aquilo que a gente reconhece que está com defeito. Assim, com as coisas materiais, com as coisas morais também. Então, a gente fica alerta àquilo que nos tenta, porque exatamente aquilo que nos tenta é aquilo que nós precisamos colocar o nosso esforço para trabalhar em cima daquilo. Então, os espíritos vão trazer essa informação para nós, que os espíritos, os maus espíritos, tanto quanto os bons, é a lei da sintonia, né? Porque ele vai vendo o que a gente tem ali de debilidade para nos atingir, os pontos fracos que a gente tem. Ele nos conhece perfeitamente. Por que ele nos conhece? Porque, por causa das nossas irradiações, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso para esses espíritos, isso é evidente. A gente consegue disfarçar aqui com a gente, mas os espíritos, né? Esses irmãos que estão ali buscando a interferência no outro, eles têm conhecimento, eles dominam essas técnicas. E o interessante não é só naquilo que nós sabemos que são debilidades, também as nossas debilidades que nós nem sabemos que temos, estão no nosso inconsciente. Portanto, a oração, ela é vital para nós, né? Então a gente sabe que é vaidoso, né? E os espíritos que vão tentar justamente buscar essa nossa falha. Mas às vezes a gente pensa que não, eu já venci a verdade, já estou bem, né? Isso aí eu não tenho mais, isso não me pertence. Que nada. Às vezes não tem assim, não passa aqui na nossa razão, mas está guardadinho lá no consciente, embaixo do tapete, que para nós a gente não percebe, mas para eles é perceptível, né? Então, essa nossa atribuição de se aferroado nessa busca da melhoria, da prática, bem, da caridade, é a única forma de nos curar, de nos defender desses ataques, desses irmãos, porque a gente vai trabalhando bem, a gente vai eliminando esses pontos de contato com esses irmãos, né? Então Jesus não sofria mais internação. Não sofria porque ele não tinha nada que atraísse, né? Que afinizasse, que tivesse essa sintonia com esses irmãos equivocados. Mas nós temos, né? Então a gente reconhece muito das nossas fraquezas, mas a gente tem que ter cuidado com as que a gente desconhece. Porque tem coisas que nessa encarnação, elas estão ali
encobertas, que a gente não dá conta de resolver tudo, né? A misericórdia de Deus era tão grande, né? Então a gente vem com planejamento para resolver algumas questões que estão ao nosso alcance. Outras, elas ficam ali escondidinhas, porque senão a gente não ia ter coragem nem de começar. É tanta coisa, né? Quando a gente vê aqueles programas de TV, aqueles acumuladores, né? Você vê que é um negócio assim, não sabe nem por onde começar a mexer. A nossa casa mental é daquele jeito ali, né? Então, vem ali, ó, fracionado, nossa lembrança, aquilo ali. Mas, eles existem, consciente, e também são também os nossos irmãos amigos e os inimigos percebem e também vêm matar. Então, a proteção, a prece, ela é assim fundamental. A gente não pode esquecer que é o que está no consciente e o que está no inconsciente. Que a gente não tem domínio nenhum sobre ele. Só a prece a nos ajudar a nossa conexão com o alto e as nossas ações no bem, o nosso esforço incessante na prática do bem. Né? Então, é isso. Por isso Jesus insistia no perdão. Né? Então, o que Kardec sintetiza? Fora da caridade, levanta a salvação. Então, a nossa salvação é a caridade. Né? Indulgência, vamos lá, é o benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições e perdão das ofensivas. É isso aí. Simples assim. A gente viu o filme do Mensageiro, aquela cena que o Vicente está no grau, começa a represa dele lá, ele volta para o grau, e aí, naquela hora, ele começa a entrar naquela faixa dos caras lá, e de repente ele começa a lembrar, né, da prece, ele começa a fazer a prece, e vocês viram o poder que aquela prece fez com ele naquele momento. Aquilo ali eu ouvi, claro, o poder da prece. É interessante, um palestrante espírita, ele falou uma coisa interessante. Você vê como é que tudo é um exercício, né? Então, por exemplo, você está resistindo à tentação. Você, por exemplo, ele falou assim, você não pode receber influência nenhuma, você só conquistou mesmo quando ela não te influencia em nada. Mas não quando está naquela fase assim, eu consegui até o final, eu estava ali, já estava quase agredindo, mas eu consegui. Ele falou assim, quer dizer, isso mostra que você não melhorou, né? Porque aquilo ali, a conquista é mesmo quando aquilo já não te afeta mais, quando aquilo não tem influência alguma, né? Então, ele ficou ali, não conseguiu. Então o cara, por exemplo, está querendo deixar de fumar, né? Vou botar o cigarro aqui na minha frente, ficar olhando para ele o dia todo, né? Isso é serenidade. É um passo? Entendeu? Mas também é uma conquista, né? Que pode também, que é ali. Agradecer. Então ele foi o que o palestrante falou, aquilo ali tem que completamente subir na sua vida. Por exemplo, um espírito equivocado como esse, ele jamais sugeriria, por exemplo, o Chico Xavier a matar alguém, a agredir fisicalmente alguém. Não adiantaria, né? Ele chega perto. Com ele já é uma fase que ele já passou, né? Então ele fala justamente isso também, né? Quer dizer, é uma luta constante, né? Que nós estamos tendo, um exercício, né? Mas precisa começar. Realmente uma expiação. Então, a pedra da vida você vai investir, você vai tropeçar. E nesse tropeçar, você vai corrigir as coisas. Então, é igual o rio, né? O rio vai chegar ao mar. Tem um obstáculo, ele vai, eu desvio. Então, para poder
a meta que ele tem que chegar. Nessa reencarnação ele vai resolver tudo. Ah, não vai não. A gente tem que focar isso também. A gente cuida da forma que tem que cada último pessoa tem que chegar lá na meta, tem que chegar. Alguém quer fazer alguma colocação? Só uma palhinha aqui. Ação de graça pela vitória alcançada sobre uma tentação. Ação de graça é o ato de agradecer. Ação de graça é o ato de agradecer. Então, o primeiro passo para nós merecermos a misericórdia divina está aqui embaixo, onde eu possa a minha submissão aos teus conselhos granjear no Senhor é a humildade. A humildade é que vai nos fazer conhecer que nós somos frágeis, somos fracos. Porque a tentação, o que é a tentação? É exatamente a fraqueza que nós temos que nos coloca suscetíveis à influência dos espíritos que estão ao redor de nós. Como o Giovanni falou sobre Jesus, Jesus foi inventado, sabe que é uma alegoria. Porque toda passagem de Jesus tem um exemplo. Em todas as passagens de Jesus deixou um exemplo para nós. Então essa passagem na tentação, no monte, é exatamente ele querendo dizer da nossa fraqueza, das nossas inferioridades, das nossas imperfeições que são ainda patentes. E que nós temos que estar vigilantes, temos que estar atentos para poder resistir a esse afastamento do mal. Porque a primeira ação da tentação é em mim. É eu frágil, sou eu que ainda sou viciosa, sou eu que ainda não tenho a força de vontade para me modificar. Então, a partir do momento que a gente reconhece que tem uma debilidade, uma fraqueza, uma tendência de ser boa, e que a gente faz aquela avaliação, está sempre aqui, como segurada, está sempre orando, vigiando, batendo, porque desliza e todos nós vamos deslizar. A gente não acha que a gente vai, eu conquistei a virtude da pureza, não. A gente, para conquistar uma virtude, leva muito tempo, porque nós estamos em vícios alimentos. Então, para a gente conseguir resistir a uma tentação, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que somos frágeis, para que a misericórdia divina se faça. Como é que essa misericórdia divina se faz? Através dos prepostos de Deus, de Jesus, até de um amigo, de uma pessoa que vem conversar comigo, olha, Ellen, assim, você está assim, você está fazendo assim. Então, é o encarnado. Ou os nossos anjos guardiões, que estão aqui sempre incluindo a nossa mente para que nos reforce a vigilância daquela minha fraqueza. Então, é por isso que a prece é muito importante, porque é tipo, vamos botar assim, um tipo, para me auxiliar, para que eu resista à tentação. E a tentação, a gente sabe que tem vários tipos de tentações, às vezes das pequenas coisas, de uma alimentação mal direcionada, de uma fofoca, de uma forma de xingar palavrão, até as outras que vão influenciando na nossa vida moral e na nossa vida espiritual. Por exemplo, hoje aqui, nós estamos aqui por quê? Porque nós ouvimos o nosso anjinho bom. Não, vamos lá, vamos dar um pouquinho de espaço nessa parte espiritual.
tem aquela coisinha íntima que fala assim, deixa eu também agora você está cansada, eu convido a descansar. É uma fundação. E a gente tem que estar atento a isso. Porque quando você está querendo fazer algo bom, quando você está procurando a sua auto-reforma íntima, a sua melhora, vai haver muitos empecilhos, bastante, até os encarnados. Então, assim, até a Cristina falou ontem, né? Por exemplo, a pessoa que tem tratamento espiritual em casa. Muitas vezes, aqueles irmãos que sabem que aquela pessoa está buscando um socorro espiritual, o outro lado bate direto nela. Ela enfrenta uma contradição muito grande para poder ela chegar até aqui, para poder, às vezes, até ela levar a ter todo o tratamento, porque o outro lado não quer o bem, né? Não quer que a pessoa se melhore. Então, daí a nossa boa vontade, a nossa perseverança e utilizando a nossa vontade, reconhecendo que a gente tem esses defeitos, essas fragilidades, e pedir a misericórdia de Deus para que os nossos anjos possam reforçar a nossa mente. E nós utilizarmos a prece como também um remédio para curar as nossas dificuldades. Agora vamos no passe. A gente encerra aqui. Está na hora do passe. Falta 5 minutos, já dá para comentar. Então, aqui é bom. Você lê? Não, falta 5 ainda. Falta 5. Falta mais 5 minutinhos. Alguém quer comentar, Eliane? Bom, eu queria só aproveitar aqui e dizer, aqui, ó, que eu vi aqui, ó, a raiz, né, desse nome, tentação, né? Olha só, deriva do latim, né? Tentatio omnis, derivada de tentar, tentatum, de tentarem, que quer dizer tentar, buscar, obter e insistir, né? Então, quer dizer, você vê que a pessoa fica obstinada mesmo naquela ideia fixa, né? na tentação. Então, se a gente está vendo que alguma coisa está nos levando ao prejuízo, então é a hora, né, de começar a fazer esse trabalho que a gente estudou hoje aqui. Bom? Então, vamos ao trabalho.